Imagine o seguinte: o Sultão Sajar, o governante mais poderoso do mundo islâmico, acorda num quarto guardado por 1000 soldados de elite. Ele afasta os seus lençóis de seda e a sua mão encontra-se frio. Uma adaga de prata está cravada verticalmente no chão de madeira, exatamente a 4 polegadas da sua garganta. Nenhum guarda ouviu um som, nenhuma porta foi arrombada. Sob o punho, jaz um pedaço de pergaminho, com uma mensagem que faz o sangue gelar nas veias. Se não tivéssemos desejado o bem ao sultão, a adaga estaria travada no seu coração, e não no chão. Este momento de vulnerabilidade absoluta, no meio de um quarto de ouro, marcou uma reviravolta assustadora na história do poder. Enquanto o mundo se concentrava em grandes cruzadas e cercos massivos, os anais secretos da corte dos Seljúcidas sussurram de um reino sombrio que operava sob regras completamente diferentes. Este era o cartão de visita inconfundível da Ordem dos Assassinos. Eles não precisavam de um exército para subjugar um reino, bastava-lhes a paralisia psicológica, causada por uma única lâmina precisamente colocada. Como conseguiu um pequeno culto de montanheses fazer reféns os maiores impérios da Idade Média, sem nunca vencer uma única batalha aberta? Antes de nos aprofundarmos nestas narrativas esquecidas de sobrevivência e sofrimento, se você se interessa pelas verdades ocultas da história, clique no botão goste e subscreva para mais conteúdos deste tipo. E por favor, deixe um comentário abaixo de que parte do mundo você nos ouve. É fascinante para mim que exploremos estas histórias antigas juntos, de tantos cantos diferentes da Terra, conectados através do tempo e do espaço pela nossa curiosidade partilhada sobre o passado. O Império Seljúcida dominou o século XI com uma máquina de guerra que esmagava tudo no seu caminho. A sua cavalaria pesada transformou as planícies da Pérsia e da Anatólia num cemitério para os seus adversários. Para consolidar a sua ortodoxia sunita, eles construíram magníficas universidades e mesquitas. Eles agiam como uma superpotência, na firme crença de que a mera superioridade numérica e muralhas impenetráveis garantiam a sua existência. Hassan Saba observava este império da periferia. Ele era um brilhante polímata, um homem que media as estrelas e calculava as órbitas dos planetas. O seu verdadeiro interesse, contudo, era a mecânica do medo. Hassan estava ciente de que o seu povo, os xiitas e ismaelitas, nunca sobreviveria a um confronto direto com a máquina de guerra seljúcida. Ele precisava de uma fortaleza que resistisse à lógica das planícies. Ele a descobriu nas montanhas Elburz, uma crista rochosa escarpada chamada Alamut, que significa Ninho da Águia. Em vez de enviar um exército, Hassan enviou missionários para a guarnição do castelo. Eles não carregavam espadas, mas sim ideias. Gradualmente, os guardas começaram a considerar Hassan como seu líder, em vez do governador. Quando Hassan finalmente atravessou os portões, a fortaleza já se tinha rendido por dentro. Ele pagou ao antigo governador 3.000 dinares de ouro e assumiu as chaves, sem que uma única flecha fosse disparada. A Ordem tinha encontrado a sua sede. Hassan Saba transformou este pico de montanha num laboratório para uma nova forma de guerra. Ele recrutou homens que tinham perdido tudo devido à expansão seljúcida. Ele os treinou para se infiltrarem discretamente, dominarem línguas e esperarem por meses pelo momento ideal. E estes homens foram chamados de Fedain, aqueles que se sacrificavam. O primeiro alvo mudou a paisagem política para sempre. Nizam al-Mulk, o grão-vizir e o cérebro estratégico do Império Seljúcida, dirigia-se ao harém real. Um homem, disfarçado de místico sufi, emergiu da multidão. Ele não correu, não escondeu a sua arma. Ele caminhou diretamente para a liteira do vizir e cravou uma lâmina no seu coração. O assassino permaneceu imóvel, esperando ser derrubado pelos guardas, um sorriso de silenciosa satisfação nos seus traços. Esta execução pública enviou uma onda de choque por toda a elite governante. Muralhas já não pareciam impenetráveis, guarda-costas já não eram confiáveis. Os assassinos tinham demonstrado que ninguém era inatingível. Eles transformaram a infraestrutura imperial numa arma contra o próprio império. As magníficas residências e locais de culto do sultão tornaram-se palcos do seu terror, enquanto os seljúcidas procuravam impotentemente por uma resposta. Perceberam que este adversário não oferecia frentes tangíveis para um ataque. Ataques de cavalaria eram inúteis contra eles. Com cada execução de um suposto assassino, os seljúcidas apenas criavam mais um mártir e atraíam uma dúzia de novos seguidores. O culto da montanha tinha desvendado o segredo da guerra assimétrica e transformado a sua inferioridade numérica numa força que abalou 3 impérios nos seus alicerces. O punhal brilhante que jazia no chão do sultão Sajar representava muito mais do que uma mera ameaça. Era o sinal inequívoco de que a era dos raios e dos seus exércitos tinha irrevogavelmente terminado e que a Idade das Sombras tinha começado. Muito antes de se tornar o homem mais temido do Oriente, Hassan Saba foi outrora um jovem cuja vida era uma biblioteca. Passou a sua juventude em Rei, uma metrópole vibrante de comércio e intelecto, não muito longe do atual Teherão. O seu pai, um homem rigoroso e culto, e o jovem Hassan passou os seus primeiros anos a aprofundar-se em todos os textos acessíveis sobre geometria, astronomia e jurisprudência. O seu objetivo original não era tornar-se um revolucionário, mas sim desvendar os segredos do universo através da acuidade do seu intelecto.
Nos seus anos de juventude, ele aderiu à fé sunita ortodoxa, a ideologia que mais tarde procuraria destruir com todas as suas forças. Mas Rei era um caldeirão de ideias perigosas. Um dia, Hassan encontrou um predador da fé ismaelita. Inicialmente, o jovem estudioso rejeitou as explicações do homem com escárnio, convencido da superioridade da sua própria lógica. No entanto, a cada novo debate, Hassan percebia que a sua erudição anterior apresentava uma lacuna crucial na sua compreensão do divino. Pouco depois, uma doença grave quase o levou à morte. E no delírio da sua recuperação, ele fez um juramento: se sobrevivesse a esta provação, dedicaria a sua vida ao movimento ismaelita. Ele não se juntou apenas a uma fé, mas a uma luta amarga pela essência do mundo islâmico. Hassan Sabah partiu para o Cairo, o centro pulsante do Califado Fatímida, para lá completar os seus estudos. No século XI, isso equivalia a partir de uma província remota para uma metrópole global como Nova York. O Cairo apresentava-se como uma metrópole gloriosa, construída em mármore branco e repleta de fervor intelectual. Hassan aprofundou-se na Casa da Sabedoria, uma das mais importantes instituições de ensino de todos os tempos. Lá, ele aperfeiçoou os seus conhecimentos em linguística, matemática e na subtil arte da dawa, o chamado à missão. Mas por trás do esplendor exterior, ele também reconheceu a decadência interna. A liderança fatímida mostrou-se impotente, dilacerada por lutas internas pelo poder e pela crescente dominância dos seus generais. Um confronto com o influente comandante militar Badr al-Jamali acabou por levar Hassan ao exílio. Ele foi empurrado para um navio e banido do país. Ele sobreviveu a um naufrágio no Mediterrâneo com grande dificuldade. Mas ele não interpretou este evento como um fracasso, mas sim como um presságio. Assim ele iniciou uma longa jornada, que o levou através dos desertos áridos e das montanhas escarpadas da Pérsia e durou quase uma década. Durante este tempo, ele existiu como uma sombra. Ele viajou de povoado em povoado, disfarçado de viajante discreto ou humilde professor, enquanto secretamente tecia uma rede de seguidores. Ele não só pregava a sua doutrina, mas também espionava. O seu objetivo era encontrar uma lacuna vulnerável na defesa seljúcida. Finalmente, o seu olhar recaiu sobre as montanhas Elburz, onde a maioria dos estrategistas militares via estes picos como um pesadelo logístico, onde as rotas de abastecimento secavam e exércitos inteiros sucumbiam ao frio. Hassan viu um refúgio. Ele reconheceu na fortaleza de Alamut o cenário ideal para o seu audacioso empreendimento. A cidadela erguia-se num cume estreito, a quase 7.000 pés acima do nível do mar. O único acesso era por um caminho sinuoso, que podia ser defendido por apenas 2 homens contra uma força superior de 100 defensores. A tomada de Alamut revelou uma infiltração sorrateira e magistral. Hassan não atacou os portões com força armada. Em vez disso, enviou os seus seguidores mais eloquentes para os vales adjacentes. Lá, eles ajudaram os habitantes na colheita, educaram as crianças e semearam gradualmente a ideia de que o governador seljúcida do castelo era um tirano estrangeiro. Em seguida, os seus emissários voltaram-se para a própria guarnição. Em vez de suborno material, ofereceram um profundo sentido de propósito. Assim, em 1090, o governador de Alamut percebeu que se tinha tornado um prisioneiro na sua própria casa. Cada guarda à sua porta, cada servo que lhe servia comida, tinha secretamente dedicado a sua existência àquele erudito que residia escondido na aldeia vizinha. Quando Hassan Sabah finalmente subiu o caminho da montanha e atravessou os portões, não precisou de arma alguma. Ele simplesmente sentou-se e anunciou ao governador que a fortaleza já não era sua propriedade. O governador tentou resistir, mas percebeu que os seus homens não moveriam um dedo por ele. Hassan permitiu então que o homem partisse com uma quantia considerável de 3.000 dinares de ouro. Este gesto testemunhou que ele era um homem de princípios, mesmo para com os seus adversários. A partir do momento em que entrou em Alamut, Hassan nunca mais deixaria a fortaleza. Os restantes 35 anos da sua existência, ele passou num aposento modesto, cheio de pergaminhos e mapas. De uma secretária de madeira, dirigia uma rede mundial de agentes. Ele implementou um código de conduta tão rigoroso que mandou executar os seus próprios filhos por pequenas transgressões, para demonstrar que ninguém estava acima da lei e da ordem. Ele transformou uma rocha numa montanha num estado soberano que não possuía fronteiras, impostos ou um exército, mas o destino dos reis estava nas suas mãos. Sob a sua égide, Alamut desenvolveu-se para ser mais do que uma mera fortaleza, tornou-se uma escola do proibido, enquanto o resto do mundo afundava na confusão da Primeira Cruzada. Os habitantes de Alamut dedicaram-se à astronomia e aperfeiçoaram a arte da lâmina oculta. Hassan Sabah tinha compreendido que o verdadeiro poder não reside na posse de terras, mas no domínio dos pensamentos daqueles que as povoam. Ele tinha criado um instrumento de pura vontade e estava agora pronto para dar o passo decisivo. A ideia mais marcante dos assassinos provém dos relatos de viagem de Marco Polo, que foram escritos quase um século após a queda da fortaleza de Alamut. Ele descreve um vale escondido, aninhado entre 2 montanhas, abundante nas mais deliciosas frutas, pavilhões dourados e riachos que corriam vinho, leite e mel. Neste jardim, mulheres graciosas cantavam e dançavam para os jovens aspirantes, fazendo-os acreditar que tinham verdadeiramente entrado no paraíso. Segundo a tradição,
Hassani Sabah colocava estes jovens num estado de êxtase através de uma substância misteriosa. Levava-os adormecidos para este jardim e depois os trazia de volta à realidade sóbria da fortaleza. Ele assegurava-lhes que, se caíssem ao seu serviço, regressariam para sempre a este paraíso. Uma narrativa verdadeiramente cinematográfica que fornece uma justificação plausível para o porquê de um homem se atirar à lança de um guarda, apenas para desferir um golpe mortal. No entanto, existe um único problema. Esta história é, com quase toda a certeza, uma ficção. Marco Polo nunca pôs os pés em Alamut, os seus conhecimentos foram obtidos a partir de histórias de fogueira e dos rumores temerosos de adversários, que queriam difamar os ismaelitas nizaris como nada mais do que toxicodependentes com lavagem cerebral. A designação Hashishin, da qual deriva a nossa palavra assassino, era muito provavelmente um nome pejorativo. No Médio Oriente medieval, chamar alguém de Hashishin era equivalente a uma depreciação, comparável a rotulá-lo como membro da classe baixa, ou socialmente insignificante. Não se tratava de forma alguma de uma descrição dos seus hábitos alimentares. Tratava-se de uma afronta que atingia o seu status percebido como figuras marginais. A maneira real como Hassani Sabah influenciava a mente humana era muito mais sutil e assustadora do que uma mera alucinação induzida por drogas. Para compreender a verdadeira extensão do poder da Ordem, é essencial ir além das lendas de Marco Polo e voltar-se para a neuroquímica do cérebro humano. Registros contemporâneos relatam o uso de certos elixires e substâncias vegetais. No entanto, investigações neurobiológicas atuais indicam que não foi utilizado cannabis. O haxixe atua como um sedativo, leva à letargia, falta de coordenação e uma maior suscetibilidade a estados paranoicos. Uma pessoa sob a influência de haxixe seria a menos adequada para se mover por um palácio estritamente guardado e eliminar um alvo em movimento com extrema precisão. Pelo contrário, evidências históricas apontam para o uso de alcaloides contidos em plantas como Yosemite niger ou datura, administrados em quantidades precisamente medidas e supervisionadas. Essas substâncias não apenas causam alucinações, elas levam a um estado de sonho lúcido ou hipnagogia. O candidato mantém sua capacidade física, mas entra em um estado onde a linha entre a realidade e a sugestão se torna completamente indistinta. Hassani Sabah era mais do que um teólogo. Ele provou ser um dos primeiros especialistas em privação sensorial e condicionamento psicológico. O treinamento começou com isolamento completo. Um candidato permanecia por semanas em um aposento escuro e silencioso, isolado dos estímulos sensoriais que geralmente conectam uma pessoa ao seu senso de identidade. Nesta fase, eles recebiam uma profunda instrução religiosa, focada na autoridade inabalável do imã. Quando o cérebro é privado do uso e som, ele anseia desesperadamente por significado. Ele se torna extremamente suscetível a influências. No ponto culminante dessa vulnerabilidade psíquica, o elixir era oferecido. O candidato não se encontrava em um jardim real. Eles vivenciavam uma aparição quimicamente induzida que parecia mais tangível do que as paredes de pedra ao seu redor. Como essa visão era guiada pelas instruções de seus mestres, ela solidificava a ideologia que lhes havia sido previamente incutida, durante seu isolamento de semanas. Isso não era uma mera lavagem cerebral, tratava-se da instrumentalização do subconsciente. Quando o candidato recuperava a consciência, ele não apenas acreditava na causa, mas já havia contemplado a promessa. Ele carregava uma convicção física de que a morte era meramente um portal para um estado que ele já havia experimentado. Isso conferia aos Fedayeen sua imensa periculosidade. Um homem que viu o paraíso não pode ser corrompido. Um homem que vê seu corpo como um mero vaso transitório não pode ser intimidado. A ordem em Alamut era de rigor comparável. Embora as lendas relatem vinho e libertinagem, a tradição histórica revela uma comunidade que adheria ao código moral mais rígido de toda a região. Hassani Sabah proibiu música e suco de uva dentro das muralhas do castelo. Diz que ele mandou executar um de seus próprios filhos, apenas sob a suspeita de consumo de álcool. A existência de um assassino era marcada pela renúncia, aprendizagem contínua e treinamento físico implacável. Eles aprenderam a dominar dialetos estrangeiros, a investigar os costumes sociais de seus adversários e a se integrar discretamente em uma corte real ou em um bazar movimentado, sem atrair a menor atenção. Tal nível de treinamento exigia uma mente alerta, não uma entorpecida por narcóticos. O paraíso pelo qual lutavam não era uma ilusão impregnada de drogas, era, antes, uma concepção política e espiritual de um mundo onde a sua fé oprimida finalmente poderia prevalecer. Da sua própria perspectiva, eles não eram assassinos, mas sim os Misery Smileys, os guardiões da autêntica sucessão do profeta. Para os reinos vizinhos, eles representavam um mistério assustador. Para si mesmos, no entanto, eram os únicos que reconheciam a verdadeira verdade. Hassani Sabah hatte etwas Unerhörtes ins Leben gerufen, eine Kaderschmiede für den makellosen Krieger. Verstand, dass ein einziger Mann, dessen Geist scharf und dessen Herz beherrscht war, 1000 Söldner übertraf. Die Sultane der Seldschuken begehrten eine Streitmacht für ihre Kriege, doch Hassan hatte ihnen einen Geist entgegengestellt, der sich ihrem Verständnis entzog. Hatte das Geheimnis der absoluten Ergebenheit ergründet und war nun bereit, dieses Wissen einzusetzen, um die Weltordnung neu zu zeichnen.
Ein schwerer Ambraduft erfüllte die Luft der großen Moschee von Isfahan, vermischt mit dem rhythmischen Gesang tausender Gläubiger. Es war ein Freitag des Jahres 1092. Es war der heiligste Tag der Woche, zelebriert im Herzen der seldschukischen Hauptstadt. Nizam al-Mulk, der Großvezier, jener wahre Baumeister der Reichsstabilität, schritt durch die sich ehrfürchtig teilende Menschenmenge. Ein Mann von beinahe 80 Jahren, gehüllt in die wuchtigen Gewänder seines Amtes, umgeben von einer undurchdringlichen Phalanx seiner Elitewachen. Er wähnte sich unangreifbar, geborgen in der Heiligkeit der Moschee und dem schieren Gewicht seiner unangefochtenen Autorität. Doch dann trat ein junger Mann, gekleidet in die zerfledderte Wolle eines Sufi-Mystikers, aus dem Schatten einer Säule. Er schien nur ein weiterer Bettler zu sein, der um Segen oder eine Münze flehte. Seine Schritte waren leise, sein Gang demütig, und er erregte bei den erfahrenen Leibwächtern keinerlei Argwohn. Als der Wesir vorüberzog, glitt die Hand des Mystikers in seinen Ärmel. Nicht eine Waffe im üblichen Sinne kam zum Vorschein, sondern eine lange, schlanke Klinge, noch ehe die Wachen die geringste Bewegung wahrnehmen konnten. Die Klinge fand mühelos die Schwachstelle in der Rüstung des Wesirs. Der Stich war von tödlicher Präzision, ausgeführt von einer Hand, die keinerlei Zittern verriet. Die Moschee versank im Chaos. Die Wachen stürmten auf den Attentäter zu. Ihre Schwerter stiegen und fielen in einem verzweifelten Tanz, um die Kontrolle zurückzugewinnen, die ihnen so je entglitten war. Doch der junge Mann wehrte sich nicht. Er versuchte nicht, in der schreienden Menge zu entkommen. Er verharrte über dem sterbenden Wesir, seine Augen ruhig, beinahe leuchtend, während die Klingen sein eigenes Fleisch zerfetzten. Sekunden nach seinem Opfer hauchte er selbst sein Leben aus. Dies war der Augenblick, in dem die Welt den Begriff der Propaganda der Tat begreifen sollte. Hassan Isaba hatte die Erkenntnis gewonnen, dass ein Mord im Verborgenen eine private Tragödie bleibt, ein Mord im gleißenden Licht der Öffentlichkeit jedoch ein politisches Erdbeben auslöst. Der Orden der Assassinen verschmähte die lautlose Effizienz des Giftes oder die scheinbare Zufälligkeit eines Sturzes vom Pferd. Sie verlangten nach Zeugen. Sie benötigten die Augen der Öffentlichkeit, um das Blut auf dem Moscheeboden und das unbewegte Antlitz des Mörders zu schauen, der seinen eigenen Tod mit stoischer Ruhe hinnahm. Indem sie die belebtesten Orte und die heiligsten Stunden wählten, transformierten sie die Infrastruktur der Gesellschaft selbst zu einer Waffe gegen die herrschende Elite. Sie demonstrierten, dass keine militärische Übermacht einen Mann zu schützen vermochte, wenn sein Feind bereit war, für dessen Ableben mit der eigenen Seele zu bezahlen. Der Tod Nizam al-Mulks bewirkte weit mehr, als nur einen brillanten Administrator zu beseitigen. Er zerschlug die innere Kohärenz des Seldschukenstaates. Binnen weniger Wochen fand der Sultan selbst unter mysteriösen Umständen den Tod. Das Reich, das zuvor wie eine undurchdringliche Eisenmauer erschienen war, zerfiel je in ein Dutzend rivalisierender Fraktionen. Prinzen erhoben sich gegen ihre Brüder und Generäle rangen um jedes Stück Land, das sie zu behaupten vermochten. Die Assassinen mussten weder Isfahan noch Bagdad erobern, sie beseitigten lediglich jene Schlüsselfigur, die das Ganze zusammenhielt, und beobachteten, wie der gesamte Staatsapparat sich selbst zerlegte. Dies stellte die ultimative Form asymmetrischer Kriegsführung dar. Die Seldschuken waren auf massive, konventionelle Feldzüge ausgerichtet, sie beherrschten die Kunst der monatelangen Belagerung einer Stadt, den Einsatz tausender berittener Bogenschützen in der offenen Ebene und die Verwaltung gigantischer Versorgungslinien. Doch sie waren gänzlich unvorbereitet auf einen Gegner, der im Maßstab eines einzelnen menschlichen Herzens agierte. Gegen einen Geist lässt sich kein Gegenangriff führen. An einem Mann, der bereits tot ist, kann man keine Rache nehmen. Os efeitos psicológicos revelaram-se ainda mais destrutivos do que o vácuo de poder político. A partir de então, cada dignitário líder do mundo islâmico observava a sua própria comitiva com profunda desconfiança. Corriam rumores perturbadores de que os assassinos tinham infiltrado todos os níveis do governo. Poderia aquele que servia o vinho ao sultão ser um seguidor disfarçado? Seria o escriba que redigia as ordens militares um agente adormecido de Alamut? A paranoia tornou-se a característica dominante da vida na corte medieval. Mesmo para dormir, personalidades influentes usavam agora cotas de malha sob as suas vestes de seda. As aparições públicas foram completamente suspensas. Eles ergueram muros dentro de muros, para se isolarem eficazmente e encontrar uma suposta segurança. Enquanto isso, a Seniseba permanecia na sua biblioteca no alto e observava as vastas consequências da sua criação. Ele tinha aperfeiçoado um sistema onde o mero medo de um ataque tinha um efeito maior do que o próprio ataque. Não era necessário eliminar cada general do exército seljúcida, bastaria fazer com que cada general acreditasse que ele seria capaz de o fazer. A ordem tinha subvertido subversivamente o consenso social da época.
Eles demonstraram quão extraordinariamente frágil era a hierarquia vertical de governantes e governados, assim que confrontada com uma rede horizontal de crentes que perseguiam um único e inabalável objetivo. Enquanto o Império Seljúcida começava a sangrar até à morte devido a inúmeras feridas internas, os assassinos expandiam a sua esfera de influência. Eles tomaram fortalezas montanhosas adicionais, formando assim uma constelação de poder fragmentada que se estendia desde as atuais fronteiras afegãs até às costas do Mediterrâneo. Tinham-se tornado um estado inatingível cartograficamente, um domínio que existia nos interstícios dos grandes impérios. A propaganda do ato tinha desdobrado todo o seu efeito. Agora o mundo estava ciente de que nas montanhas espreitava um poder, que não se curvava a nenhum rei, e que o preço pela sua desconsideração seria uma lâmina de prata no coração da capital. Em meados do século XII, o terror dos assassinos tinha-se espalhado para o ocidente, atravessando os desertos do Iraque, até às escarpadas colinas calcárias da Síria, enquanto os mestres originais em Alamut continuavam a ser o centro ideológico do movimento. Uma nova figura marcante surgiu, que a partir de então moldaria a face da ordem para o mundo ocidental. O seu nome era Rashid ad-Din Sinan, mas para os cruzados e os sultões regionais, ele era conhecido por outra designação. Ele era conhecido por um título que sussurrava sobre um poder antigo e intocável, o Velho da Montanha. Sinan não assumiu apenas uma rede de assassinos, ele estabeleceu um reino oculto, que manipulava as grandes potências do Levante umas contra as outras com a precisão de um mestre de xadrez. O adversário mais temido que Sinan alguma vez enfrentou não foi um rei cruzado, mas o lendário Saladino. Aquele homem que acabaria por reconquistar Jerusalém para o Islão. Saladino era considerado o mestre da guerra convencional, um líder de carisma imenso e gênio militar, cujo objetivo era unir o mundo muçulmano sob a sua própria bandeira. Saladino considerava os assassinos uma heresia perigosa que ameaçava a sua visão de uma frente unida. Ele tomou a decisão de realizar o que os seljúcidas não tinham conseguido, avançaria para o coração do seu território e os aniquilaria. No ano de 1176, o vasto exército de Saladino abriu caminho pela paisagem síria e iniciou o cerco de Masyaf, o quartel-general dos assassinos sírios. Saladino era um homem extremamente cauteloso. Ele já tinha sobrevivido a 2 tentativas de assassinato pelos homens de Sinan e não corria riscos. Mandou remover a vegetação rasteira à volta da sua tenda para eliminar quaisquer esconderijos. Espalhou giz fino e areia à volta do seu acampamento, para tornar visíveis as pegadas de qualquer intruso. Ele pernoitava numa torre de madeira especialmente construída dentro do seu próprio acampamento, rodeado pelos seus guardas mais leais. Parecia um leão numa jaula de ferro. Certa manhã, Saladino acordou e descobriu que a jaula de ferro tinha sido violada. Ao lado da sua cama, havia um prato com bolos quentes e frescos, uma especialidade local chamada coque. Gleich neben den Backwaren, die seine eigene Mutter einst so zubereitete, fand sich ein vergifteter Dolch, begleitet von einer handschriftlichen Notiz Sinans. Der Inhalt war unmissverständlich: Ihr befindet euch in unserem Einflussbereich. Die Kreidespuren am Boden blieben unversehrt, die draußen postierten Wachen hatten keinerlei Vorkommnisse bemerkt. Die Kuchen verströmten noch immer Wärme, als wären sie soeben einem Ofen entnommen worden, der sich meilenweit entfernt befand. Saladin, jener Mann, der später der geballten Macht europäischer Monarchen standhalten sollte, begriff, dass er es mit einem Gegner zu tun hatte, der sich den Gesetzen der Physik zu entziehen schien. Er beendete nicht nur die Belagerung, sondern strebte einen dauerhaften Waffenstillstand an. Der mächtige Sultan erkannte, dass er zwar Festungen einnehmen, doch niemals einen Schatten bezwingen konnte, der scheinbar mühelos Wände durchschreiten und Backwaren inmitten eines Kriegsgebietes zubereiten konnte. Von diesem Zeitpunkt an unterhielten Saladin und der Alte vom Berg eine seltsame Geheimallianz. Die Assassinen stellten ihre Angriffe auf Saladins Befehlshaber ein und im Gegenzug gestattete Saladin ihren Bergfestungen, als autonome Entitäten zu bestehen, innerhalb seines Herrschaftsgebietes. Rashid ad-Din Sinan beherrschte diese Form der inszenierten Diplomatie meisterhaft. Er erkannte, dass seine wahre Macht nicht in der Zahl seiner Soldaten lag, sondern in den Mythen, die sich um seine Person rankten. In den Kreuzfahrerlagern kursierten Erzählungen, wonach Sinans Gefolgsleute auf seinen bloßen Befehl hin von den höchsten Türmen Masyafs in den sicheren Tod sprangen, einzig um einem anwesenden Diplomaten ihre unbedingte Treue zu demonstrieren. Europäische Ritter, die an die strengen Hierarchien des Feudalismus gewöhnt waren, zeigten sich von diesem Ausmaß an Ergebenheit zutiefst schockiert. Sie begannen zu vermuten, dass der Alte vom Berg übernatürliche Fähigkeiten gebot, dass er Gedanken zu lesen und den Wind, der durch die Bergpässe strich, zu beherrschen vermochte. Sinan kultivierte diese Mythen gezielt. Er zeigte sich nur selten in der Öffentlichkeit, und wenn doch, erschien er stets in Schleier gehüllt, umgeben von einer Aura tiefster Stille.
Sein kleines Territorium in den syrischen Bergen formte er zu einer diplomatischen Grauzone um. Er offerierte den Kreuzfahrern seine Unterstützung, sofern dies seinen eigenen Interessen diente, um einen lokalen Widersacher zu schwächen, nur um sich anschließend wieder dem muslimischen Fürsten zuzuwenden. Sobald die Kreuzfahrer eine zu große Macht erlangten, er verkörperte die entscheidende Unbekannte im grausamen Spiel der Kreuzzüge. Diese Ära kennzeichnete die Wandlung des Ordens von einer rein religiösen Bewegung zu einer hochkomplexen politischen Entität. Unter Sinans Führung avancierten die Assassinen zu den maßgeblichen Machtvermittlern des Nahen Ostens. Ihr Ziel war es nicht, die Weltherrschaft zu erlangen, sondern zu gewährleisten, dass niemand anderes sie vollständig kontrollieren konnte. Durch die Aufrechterhaltung eines Schreckensgleichgewichts sicherten sie ihr Fortbestehen in einer Welt voller Giganten. Der Alte vom Berg hatte demonstriert, dass, in einer Welt von Königen und Imperien, der gefährlichste Akteur jener ist, der den Zwischenraum zwischen ihnen zu kontrollieren vermag. Als die ersten europäischen Ritterwellen im Heiligen Land eintrafen, rechneten sie damit, eine Armee aus Fleisch und Stahl zu bekämpfen. Sie kannten die Taktiken schwerer Kavallerieangriffe und das zermürbende Vorgehen einer Burgbelagerung. Doch sie waren nicht auf einen Feind eingestellt, der keine Uniformen trug, nicht unter einem Banner marschierte und den Tod nicht zu scheuen schien. Für die fränkischen Kreuzfahrer stellten die Nisariten-Ismailiten ein beängstigendes Rätsel dar, eine geheimnisvolle Bruderschaft, die sie als Assassinen bezeichneten. Die Europäer interessierten sich nicht für die vielschichtige Theologie der schiitisch-sunnitischen Trennung. Sie erblickten lediglich eine Gruppe von Bergbewohnern, die in die sichersten christlichen Bollwerke eindringen und einem König das Leben ebenso mühelos nehmen konnten wie einem einfachen Bauern. Das Verhältnis zwischen dem Orden und den militärischen Kreuzfahrerorden, wie den Tempelrittern und den Hospitalitern, spiegelte auf düstere Weise die Komplexität der mittelalterlichen Politik wider. Äußerlich schienen sie Todfeinde zu sein. Fanáticos religiosos, que se enfrentavam em frentes opostas de uma guerra santa, revelaram-se, na verdade, muitas vezes como parceiros de negócios relutantes. As fortalezas sírias dos assassinos, cercadas por território cruzado, levaram a um sistema bizarro de tributos e extorsão forçada. Em determinado momento, os assassinos pagavam, de fato, aos templários uma taxa anual de 2.000 moedas de ouro para garantir a abertura de suas rotas de suprimento. Era um acordo frio e pragmático, no qual o ouro comprava uma paz precária, entre duas das organizações mais disciplinadas que a história já produziu. Essa paz frágil teve seu fim abrupto em 28 de abril de 1192 na cidade de Tiro. A vítima foi Conrado de Monferrato, o homem que havia sido recentemente escolhido como rei de Jerusalém. Conrado, um guerreiro temido e político astuto, cometeu, no entanto, um erro fatal. Ele atraiu a ira do velho da montanha ao confiscar um navio pertencente à Horda, e se recusou a devolver a carga. Rashid ad-Din Siné não enviou um exército a Tiro, em vez disso, enviou 2 jovens. Esses 2 fadai não se infiltraram simplesmente na cidade em segredo, eles permaneceram lá por meio ano. Eles se disfarçaram de monges cristãos, frequentaram a missa diária e aprenderam o dialeto local, até se fundirem inseparavelmente com o tecido da cidade. Eles esperaram com a paciência implacável de predadores. Numa noite tranquila, quando Conrado regressava do jantar na casa do bispo de Beauvais, os 2 supostos monges aproximaram-se dele. Eles se ajoelharam, como se quisessem pedir uma benção, e então atacaram impiedosamente. Conrado foi esfaqueado repetidamente no flanco e no peito. Ele morreu antes mesmo de conseguir cruzar o limiar de seu palácio. O assassinato do rei de Jerusalém chocou a Europa até o âmago. Nunca antes o monarca ocidental havia sido vítima da ordem, e isso acendeu uma das teorias da conspiração mais abrangentes da Idade Média. O rival mais ferrenho de Conrado era o rei Ricardo Coração do Leão da Inglaterra. Ricardo era famoso por seu temperamento lendário, bem como por seu desejo incondicional de controle absoluto sobre os Estados Cruzados. Numerosos cronistas contemporâneos acusaram Ricardo de ter contratado os assassinos para eliminar seu adversário político. Embora Ricardo tenha negado veementemente essas acusações, a sombria suspeita persistiu por séculos. A Ordem havia realizado algo extraordinário. Eles haviam se tornado a arma definitiva nas lutas internas pelo poder do mundo ocidental. Eles não eram mais apenas uma seita religiosa, mas uma potência geopolítica que, com um único golpe, podia mudar o equilíbrio da história a seu favor. Os europeus estavam igualmente fascinados e horrorizados com o funcionamento psicológico da Ordem. Era difícil para eles entender por que um assassino não fugiria após completar a tarefa. Enquanto para um cavaleiro ocidental a sobrevivência e a aquisição de glória eram o objetivo de um ataque, para um fedai, o cumprimento da missão era um mandamento supremo. E a execução subsequente era vista como uma ascensão a um plano de existência superior. Essa diferença fundamental na valorização da vida humana elevou os assassinos à unidade de inteligência e operações especiais mais eficaz do Levante. Com o fim da Terceira Cruzada, o termo assassino havia entrado oficialmente no vocabulário europeu. Ele encontrou seu caminho de volta às cortes de Paris, Londres e Roma,
Perdeu sua conotação religiosa específica e evoluiu para um termo geral para um assassino profissional e politicamente motivado. As lendas em torno da ordem começaram a se adensar, alimentadas pelas fantásticas histórias de guerreiros que retornavam. Falava-se de uma sociedade oculta que, de um vale escondido, dirigia os destinos do mundo. Uma narrativa que acabaria por influenciar tudo, desde a literatura renascentista até os videogames modernos. Para a Ordem dos Assassinos, a Era das Cruzadas representou sua idade de ouro de influência global. Eles haviam demonstrado que podiam operar além das fronteiras culturais e linguísticas. Eles haviam eliminado sultões, aterrorizado vizires e agora haviam redefinido a sucessão ao trono de Jerusalém. Während sie jedoch damit beschäftigt waren, die Monarchen und Adligen des Abendlandes gegeneinander aufzuhetzen, formierte sich im Osten ein drohendes Unwetter. Eine gewaltige Macht erhob sich aus den Weiten der zentralasiatischen Steppen. Diese Macht kümmerte sich nicht um theologische Spitzfindigkeiten, fürchtete keine versteckten Klingen und verhandelte nicht mit Schemen. Die Epoche des Schattens stand kurz davor, auf die Ära der eisernen Flut zu prallen, während die Herrscher Europas und die Sultane des Orients, während Alamut als finsteres Mördernest galt, verbarg sich hinter den Kalksteinmauern der Festung eine gänzlich andere Wirklichkeit. Wäre man im frühen 13. Jahrhundert ein Gelehrter gewesen, der dem Wirrwarr zerfallender Reiche entfloh, oder den ersten Vorboten des mongolischen Ansturms, so hätte Alamut nicht wie eine Höhle von Terroristen gewirkt, sondern vielmehr als die fortschrittlichste Lehranstalt des gesamten Erdballs. Hassan Isaba hatte eine Weisung hinterlassen, der seine Nachfolger mit glühender Hingabe folgten: die Erfassung und Sicherung des menschlichen Wissens. Er war überzeugt, um die Schatten zu kontrollieren, muss man zuerst das Licht der Ratio erfassen. Das pulsierende Zentrum dieses Bergstaates bildete seine Bibliothek in einer Ära, in der Bücher kostbare handgeschriebene Kleinode darstellten und die meisten durch Kriege oder Gleichgültigkeit verloren gingen, war die Bibliothek von Alamut ein wahres Phänomen der mittelalterlichen Welt. Sie barg Zehntausende von Schriftrollen, von hellenischer Philosophie und indischer Mathematik bis hin zu persischer Dichtkunst und verborgenen alchemistischen Schriften. Gelehrte aus der gesamten islamischen Welt, ungeachtet ihrer spezifischen Glaubensrichtung oder Konfession, wurden eingeladen, innerhalb der Festungsmauern zu weilen. Man gewährte ihnen Obdach, Nahrung und, von größter Bedeutung, die tiefe Stille, die für das Nachdenken unerlässlich war. Die Luft in den oberen Regionen der Burg verströmte nicht den Geruch von Blut oder Gift, sie duftete nach altem Pergament, kostbaren Tinten und der kühlen, dünnen Sternenluft. Der bekannteste dieser Bewohner war Nasir al-Din al-Tusi, einer der herausragendsten Universalgelehrten aller Zeiten. Für die Welt außerhalb der Mauern galt er als Gefangener der Assassinen, doch die überlieferten Schriften weisen auf eine weitaus vielschichtigere Verbindung hin. Im Schutz der Bergfestungen erhielt Tusi die nötigen Ressourcen, um ein Observatorium von globaler Bedeutung zu errichten. Er verbrachte Jahre damit, die Bahnen der Planeten zu vermessen und die mathematischen Grundlagen zu präzisieren, welche Jahrhunderte später das Fundament für Kopernikus und die europäische Renaissance legen sollten. Darin verbirgt sich eine tiefgreifende historische Ironie. Just jene Männer, die Attentäter entsandten, um die Herrscher ihrer Zeit zu Fall zu bringen, finanzierten zur selben Zeit die wissenschaftlichen Errungenschaften, die die Zukunft der Menschheit maßgeblich beeinflussen sollten. Das Dasein im Assassinenstaat war von einer unnachgiebigen, beinahe klösterlichen Strenge geprägt. Im Gegensatz zu den ausschweifenden Höfen Bagdads oder Kairos, führten die Anführer Alamuts ein enthaltsames Leben. Ihr Fokus lag auf der Autarkie. Sie errichteten ausgeklügelte Bewässerungssysteme, die die kargen Berghänge in terrassierte Gärten voller Obst und Getreide verwandelten. Sie galten als wahre Meister der Wasserbautechnik. Sie trieben tiefe Zisternen in den massiven Fels, die ausreichend Wasser speichern konnten, um die Bevölkerung über Jahre einer Belagerung hinweg zu versorgen. Sie hatten eine beständige intellektuelle Utopie ins Leben gerufen, die gänzlich abseits des herkömmlichen Feudalsystems bestand. Sie waren nicht auf Bauern angewiesen, um ihre Äcker zu bestellen, vielmehr bildeten sie eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, vereint durch ein gemeinsames ideologisches und wissenschaftliches Ziel. Doch diese Konzentration auf intellektuelles Streben und administrative Beständigkeit barg im Laufe der Jahrzehnte eine neuartige Bedrohung in sich. Das revolutionäre Feuer, das Hassan Isaba einst entfacht hatte, begann in den verglimmenden Resten eines bürokratischen Staates zu erlöschen. Die Anführer, die den legendären Alten des Berges nachfolgten, hegten ein größeres Interesse an Behaglichkeit ihrer Bibliotheken und der Sicherung ihrer Bergbesitztümer als am riskanten Spiel internationaler Attentate. Sie begannen, sich zunehmend wie herkömmliche Lehnsherren zu gebärden und verstrickten sich in komplizierte Steuerstreitigkeiten. Bem como pequenos conflitos nas fronteiras com governadores vizinhos. O antigo fio da sua lâmina começou a desvanecer-se. O fervor inicial do movimento foi também influenciado por uma série de estranhas transformações teológicas.
A certa altura, um líder, chamado Hassan II, proclamou a ressurreição como um evento puramente espiritual, no qual as prescrições externas do Islão davam lugar a uma ligação exclusivamente interna e mística com o divino. Ele curou ostensivamente o jejum do Ramadão num banquete público, o que indicava um claro afastamento da rígida ortodoxia militante do passado, e ali, embora isso tenha resultado no florescimento da poesia e filosofia místicas, também alienou os círculos mais tradicionais do movimento e minou o foco único e inflexível, que tornava a ordem tão temida pelos seus adversários. Os assassinos tinham-se transformado num estado de eruditos, mas era um estado sem um exército regular. Eles continuavam a depender da sua reputação de espalhar o terror, para manter o mundo sob controle, mas essa reputação baseava-se em atos que se tornavam cada vez mais memórias desvanecidas. Eles tinham erguido um refúgio magnífico, mas frágil, nas nuvens, e o preencheram com as mentes mais brilhantes e os escritos mais preciosos da época. Estavam convencidos de que as suas muralhas e a sua sabedoria os protegeriam para sempre. Estavam enganados. Longe, a leste, para lá do rio Oxus, um poder tinha surgido que não respeitava bibliotecas nem temia punhais secretos. Os mongóis, sob a liderança dos descendentes de Genghis Khan, avançavam como uma força da natureza sobre a terra. Não se interessavam pelas subtis diferenças teológicas da fé ismaelita ou pelo brilho científico de Nasir al-Din al-Tusi. Não viam as fortalezas nas montanhas como locais de aprendizagem, mas como obstáculos que precisavam de ser arrasados. A era dos eruditos deveria terminar com a era das armas de cerco, e pela primeira vez em 2 séculos, as sombras de Elamut não tinham mais refúgio. Por quase 2 séculos, a Ordem dos Assassinos existiu sob uma máxima simples, mas temida: um único homem com uma lâmina podia manter impérios inteiros sob controle. Eles tinham alcançado o domínio do golpe preciso, o choque psicológico que aterrorizava reis e sultões. Mas em 1853, as regras não apenas mudaram, todo o campo de batalha estava em chamas. O mensageiro chegou aos portões de Elamut, com notícias que congelaram o ar rarefeito da montanha. Os mongóis não avançavam para um saque ou uma missão diplomática, mas como uma força de aniquilação sistemática. A sua liderança estava a cargo do Ulad Khan, neto de Genghis Khan, e ele tinha uma ordem clara do grande Khan de Karakorum: a ordem dos assassinos deve ser erradicada. Cada fortaleza deve ser arrasada, cada biblioteca deve ser queimada. Cada seguidor do velho da montanha deve ser caçado até que o próprio nome seja apagado da história. Os mongóis representavam um perigo, para o qual os assassinos estavam fundamentalmente despreparados. No passado, a ordem tinha sobrevivido eliminando indivíduos específicos. Se o vizir Seljúcida se tornava demasiado intrometido, era eliminado. Se um rei cruzado ameaçava o seu território, ele era neutralizado. Mas o Império Mongol não era uma mera coleção de indivíduos, era uma máquina unificada e imparável. Era uma maré de ferro e cavalos, que não dependia de uma única cabeça para agir. Podia-se eliminar um general mongol, e outro tomaria o seu lugar ao pôr do sol, igualmente frio e igualmente dedicado à missão. O punhal debaixo da almofada era uma arma da psique, mas os mongóis eram imunes à guerra psicológica. Não temiam a morte, pois eram os seus mensageiros. O Lago Khan introduziu uma tecnologia militar, que fazia as muralhas intransponíveis das fortalezas nas montanhas parecerem castelos de areia. Ele não trouxe apenas arqueiros montados, mas também milhares de engenheiros chineses, que eram especialistas na ciência do cerco. Eles carregavam consigo enormes trebuchetes de tração, capazes de lançar pedregulhos e projéteis incendiários a distâncias antes consideradas impensáveis. Onde antes existiam apenas trilhas de cabras, eles construíram estradas. Eles mudaram o curso dos rios. Os mongóis não buscavam um combate honroso ou um duelo glorioso. O seu interesse era a completa aniquilação de quaisquer obstáculos. Os assassinos tentaram aplicar as suas táticas de longa data. Eles enviaram equipas Fadai para se infiltrarem no acampamento mongol, com o objetivo declarado de alcançar o Leg pessoalmente. Mas os mongóis operavam com um nível de segurança que fazia os próprios palácios seljúcidas parecerem bazares abertos. Os seus acampamentos eram organizados em círculos concêntricos e rigorosos de membros leais da tribo. Qualquer um que não pertencesse era imediatamente descoberto. Os poucos assassinos que conseguiram aproximar-se não foram apenas mortos, foram desmembrados como um exemplo dissuasor. Pela primeira vez na sua história, a Ordem percebeu que a sua maior arma, a disposição de morrer, não significava nada para um inimigo que estava mais do que disposto a conceder-lhes esse desejo. À medida que o exército mongol avançava pelo coração da Pérsia, seguia uma estratégia de submeter ou aniquilar. Eles chegavam a uma cidade, apresentavam condições, e se estas fossem rejeitadas, matavam todos os seres vivos nela, até gatos e cães, e empilhavam os crânios em pirâmides. Isto não era uma crueldade sem sentido, mas uma forma fria e calculada de comunicação. Quando chegaram aos contrafortes das montanhas Elburz, a vantagem psicológica tinha-se invertido. Eram agora os assassinos que estavam paralisados pelo medo. Os povos das montanhas, que há gerações olhavam para Alamut em busca de proteção, começaram a perceber que os seus senhores eram tão vulneráveis quanto qualquer outro.
O grão-mestre dos assassinos naquela época era um jovem chamado Rukn-al-Din Khusrau. Ele tinha herdado um estado que, embora brilhante intelectualmente, estagnava militarmente. Ele tentou jogar o velho jogo da diplomacia, enviando mensageiros ao lago com promessas vazias de lealdade e pedidos de mais tempo. O lago, um homem de poucas palavras e zero paciência, enviou uma exigência simples de volta: destruam as vossas fortalezas e entreguem-se pessoalmente, ou vejam o céu desabar. Khusrau hesitou. Ele olhou para as vastas bibliotecas de Alamut, os instrumentos científicos de Nasir al-Din al-Tus e as milhares de famílias que viviam à sombra dos picos. Ele esperava que o terreno acidentado derrotasse os mongóis, tal como tinha derrotado todos os outros antes. Ele estava enganado. Os mongóis não lutaram contra as montanhas, eles as moldaram. Passaram meses a construir enormes rampas de terra e pedra para trazer a sua artilharia pesada ao alcance das muralhas do castelo. Eles usaram bestas de 1000 homens, que podiam disparar virotes através de rocha maciça. O cerco mongol de Alamut não foi uma batalha de coragem, mas uma batalha de física. Das suas altas torres, os assassinos observavam como a máquina de guerra mongol, lenta, metódica e imparavelmente, superava a distância. As sombras que tinham dominado o Oriente por 200 anos foram finalmente arrastadas para a luz ofuscante e impiedosa do sol mongol. Em dezembro de 1256, as montanhas Elburz estavam presas num aperto desolado de gelo e neve. Dentro das altas muralhas de Alamut, o ar estava preenchido com o cheiro de lã úmida, fogos a extinguir-se e a percepção silenciosa e sufocante de que o mundo dos assassinos estava a chegar ao fim. Abaixo da fortaleza, o acampamento mongol estendia-se pelo vale como um mar de tendas de feltro e ferro. O Laguka não era um homem paciente. Ele tinha passado meses a observar os seus engenheiros moerem as defesas da montanha até virarem pó. Ele não queria nenhuma última resistência heroica. Ele queria uma capitulação total. Ele transmitiu a Rukn-al-Din Khusrau, o último grão-mestre da Ordem, um aviso final: deixem sua fortaleza, ou transformaremos a montanha em seu último local de descanso. Rukn-al-Din, um jovem que se dedicava mais aos escritos do que ao combate, procurou por saídas, mas não encontrou nenhuma. Seus seguidores estavam exaustos. Os corredores outrora tão misteriosos haviam sido descobertos por batedores mongóis, e até mesmo a ajuda divina do imã parecia ter cedido ao aço mongol. Em 19 de novembro de 1256, o impensável aconteceu. Os portões de Alamut, que por mais de 166 anos haviam sido impenetráveis para qualquer atacante, abriram-se. Rukn-al-Din não saiu da fortaleza como um governante, mas como um suplicante, que se ajoelhou na neve diante de Uleb Khan. O Estado, que outrora havia mantido 3 impérios sob seu domínio, capitulou-se em uma última batalha sangrenta. Foi um fim decepcionante que marcou o encerramento de uma era. Os mongóis avançaram com fria e metódica precisão sobre a fortaleza. Seu objetivo não era ouro ou especiarias preciosas, mas o cerne do poder da Ordem. Começaram pelas bibliotecas, uma catástrofe cultural do século XIII. Milénios de conhecimento humano, obras abrangentes sobre medicina, astronomia, matemática e as tradições ocultas da fé ismaelita foram arrastados para os pátios internos. O leque permitiu ao estudioso Nasir al-Din al-Tus examinar as pilhas de manuscritos e preservar alguns valiosos escritos científicos, mas a maior parte foi entregue às chamas. Testemunhas relataram como o firmamento sobre as montanhas Elburz se tingiu de preto com a fumaça do pergaminho em chamas. A memória coletiva dos assassinos foi repagada naquele momento. Mal os escritos foram destruídos, as muralhas também caíram. O Lego ordenou a seus soldados que desmantelassem Alamut pedra por pedra. Ele não pretendia apenas ocupar o castelo, mas garantir que ele nunca mais pudesse servir como refúgio. Eles usaram pólvora, alavancas e a força bruta de milhares de prisioneiros para arrancar a fortaleza do cume da montanha. Os celeiros, que poderiam ter abastecido a população por uma década, foram saqueados, e os sofisticados sistemas de irrigação, destruídos. Quando os mongóis terminaram seu trabalho, o ninho da águia não passava de um monte de escombros estilhaçados, que mal se diferenciava da rocha circundante. O destino de Rukn-al-Din Khusrau foi uma cruel lição de Estado mongol. O Lago o tratou inicialmente com uma estranha e zombeteira cortesia e o levou consigo na campanha para facilitar a rendição dos restantes 40 castelos dos assassinos. Um após o outro, as fortalezas nas montanhas se renderam, em parte por medo, em parte por ordem direta de seu líder capturado. Quando o último grande castelo foi desocupado, Rukn-al-Din havia cumprido seu propósito e agora era supérfluo. Ele solicitou uma audiência com o Grão-Khan na Mongólia para interceder pela continuidade de seu povo. No meio do caminho, não muito longe das montanhas Xangai, os guardas mongóis o desviaram da rota principal. Ele foi espancado até a morte, e seu corpo foi pisoteado por cavalos na lama. A dinastia dos grão-mestres de Alamut encontrou seu fim em uma sepultura rasa e sem nome. De volta à Pérsia e à Síria, a purificação começou. Os mongóis emitiram a ordem de perseguir qualquer pessoa suspeita de ser ismaelita. Tratava-se de um genocídio sistemático. Homens, mulheres e crianças foram reunidos nas aldeias e executados em valas comuns. Os Fadaí, os outrora temidos guerreiros que aterrorizavam sultões,
foram caçados como animais pelas montanhas que um dia dominaram. Os sobreviventes foram forçados a se esconder nas sombras mais profundas e a disfarçar sua identidade, sua fé e sua história. A queda de Alamut foi mais do que uma derrota militar, significou o colapso completo de um sonho. O reino dos eruditos foi aniquilado pelo reino do ferro. A comunidade mundial respirou coletivamente aliviada. Quando a notícia se espalhou de Bagdá a Londres, a Ordem dos Assassinos foi considerada aniquilada. Os guardiões da lâmina oculta haviam sido exterminados pelos senhores das planícies abertas. No entanto, a história tem a peculiaridade de preservar brasas mesmo após os incêndios mais devastadores. Nos escombros das fortalezas nas montanhas e nos sussurros dos sobreviventes, o espírito da Ordem começou sua longa, lenta metamorfose em algo que o mundo jamais preveria. A fumaça que subia dos restos de Alamut carregava o cheiro de pergaminho queimado e o silêncio sinistro de uma tumba. Para os comandantes mongóis e os historiadores sunitas do século XIII, a obra estava completa. Eles haviam demolido os baluartes físicos, entregado as escrituras sagradas às chamas e executado os líderes. Em sua percepção, a Ordem dos Assassinos parecia ter sido apagada com sucesso dos anais da história humana. Eles esperavam que os remanescentes se dispersassem e definhassem, para finalmente se tornarem nada mais que uma nota de rodapé na história ensanguentada do Oriente. Mas eles cometeram um erro fundamental. Acreditavam que a Ordem era um lugar físico, quando na verdade representava um estado de espírito. A sobrevivência após um genocídio exige uma forma particular de dissimulação. Os ismaelitas nizaris remanescentes adaptaram a prática da taquija, um método de mascarada preventiva. Eles abandonaram sua identidade ismaelita. Suas vestes distintivas foram trocadas pela modesta lã de místicos sufistas ou pelas túnicas comuns de comerciantes sunitas. Abertamente, viviam entre seus perseguidores, faziam suas orações nas mesquitas de Deus, enquanto guardavam suas verdadeiras lealdades nas câmaras mais ocultas de seus corações. O antigo estado de sombra havia de fato encolhido para uma mera sombra de si mesmo. Eles migraram para o leste, seguindo os caminhos das antigas rotas da seda, para o subcontinente indiano e os planaltos da Ásia Central. O punhal estava enterrado, mas a devoção interior permaneceu inabalavelmente afiada. Séculos se passaram, e a imagem outrora temível do assassino começou a se transformar. Nas aldeias de Gujarat e nas montanhas do Tajiquistão, os descendentes dos Fida desenvolveram-se em uma comunidade pacífica de comerciantes, conhecida como os Kojas. Seu foco principal mudou de assassinato político para a sobrevivência comunitária e a autarquia económica. A linhagem dos imãs, que os mongóis consideravam interrompida, com a morte de Ruknaudin Khusrau, na verdade havia continuado através de uma linhagem secreta. No século XIX, essa linhagem voltou aos holofotes da história, quando o 46º imã, Aga Hassan Ali Shah, recebeu o título de Aga Khan do Shah da Pérsia. Hoje, o herdeiro espiritual de Hassani Sabah é o 49º imã ismaelita, Sua Santidade o Aga Khan. Esse contraste representa uma das mais profundas ironias da história. A associação que outrora visava a eliminação precisa de chefes de Estado e de governo, hoje está entre as mais renomadas organizações humanitárias do mundo. A rede Aga Khan para o Desenvolvimento constrói hospitais em vez de fortalezas e promove universidades de primeira linha, onde antes havia campos de treinamento para assassinos. Eles atuam como defensores globais do pluralismo e da arquitetura, aplicando a mesma precisão intelectual que outrora inspirou a Biblioteca de Alamut para enfrentar os desafios atuais relacionados à pobreza e à educação. O legado da Ordem fechou seu ciclo, de um grupo que combatia impérios a uma comunidade que contribui para a preservação do mundo moderno. No entanto, enquanto os atores reais se transformaram, a lenda da Ordem dos Assassinos permanece no tempo, uma parte inabalável de nossa imaginação coletiva. Em 2007, uma série de videogames chamada Assassin's Creed apresentou a narrativa de Masyaf e Alamut a uma nova geração. Ela conectou os fatos históricos das cruzadas a uma conspiração de ficção científica e estilizou os Fidai como símbolos mascarados de liberdade, que se opõem ao jugo da opressão. Embora os jogos frequentemente interpretem a realidade de forma generosa, eles desvendaram a essência mais profunda da nossa fascinação pela Ordem. Eles personificam a última esperança do forasteiro, a ideia de que um único indivíduo, com fé inabalável e habilidade perspicaz, pode resistir aos fardos de um mundo corrompido. Os vestígios de Alamut erguem-se até hoje, embora pareçam apenas picos rochosos erudidos que se aninham numa crista montanhosa no norte do Irão. Hoje em dia, viajantes percorrem os mesmos caminhos que outrora os Fedayeen trilharam em silêncio. Ao olhar para baixo dessas alturas, ainda se pode vislumbrar a assustadora dimensão da ambição que outrora ali pulsava. Hassani Sabah não pretendia apenas proteger o seu povo, ele queria demonstrar que o intelecto é uma arma muito mais poderosa do que qualquer lâmina. Ele revelou que não são necessários exércitos para mudar o curso da história, basta transformar a mentalidade das pessoas sobre o domínio. Ao olharmos para trás, para esta era de domínio intelectual, permanece uma questão perturbadora. Os mongóis possuíam o ferro, os seljúcidas, a superioridade numérica e os cruzados a sua fé inabalável. Mas todos acabaram por sucumbir ao teste do tempo. A Ordem dos Assassinos, no entanto, descobriu um caminho para a sobrevivência. Eles perduraram ao encarnar exatamente aquilo que os seus adversários mais temiam. Um espírito que não pode ser apreendido.
A história revela-nos que impérios são construídos sobre território, mas lendas sobre ideias. E enquanto muralhas de pedra sempre se desfazem em cinzas, uma ideia, uma vez enraizada na consciência, permanece imperecível. Se chegou até aqui, agradeço por me ter acompanhado nesta profunda jornada pelos segredos dos Alpes. A história dos assassinos adverte-nos que a realidade é muitas vezes muito mais complexa e surpreendente do que as narrativas que espalhamos. Se esta exploração dos caminhos ocultos da história despertou o seu interesse, por favor, considere acompanhar o nosso próximo documentário sobre a ascensão do Império Mongol, no qual abordaremos o poder que acabou por derrubar o Minho da Águia. Qual considerou a arma mais poderosa da Ordem? O punhal ou a biblioteca? Partilhe os seus pensamentos nos comentários. Espero por si na próxima parte da nossa história comum.